Você está assistindo ao Nosso Tempo. Natália está no estúdio. O principal até este momento eu conto para você agora mesmo. Israel está ampliando sua campanha militar no Oriente Médio. As forças de defesa de Israel iniciaram uma operação ofensiva contra o grupo Hezbollah no Líbano em resposta aos bombardeios. Quem informou isso foi o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, Eia Al-Zamir. Ele pediu que todos se preparem para combates prolongados. O motivo foram os ataques do grupo xiita. Nesta noite, o Hezbollah lançou foguetes e drones contra o norte de Israel, declarando que era uma vingança pela morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Em resposta, Israel atacou alvos ligados ao Hezbollah no Líbano. Ontem à noite, o Hezbollah abriu fogo. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Nós avisamos sobre isso. Por isso, ela vai ter que pagar um preço alto. Estamos pronto, muito pronto. Mobilizamos cerca de 100 mil reservistas, dezenas de batalhões, brigadas, divisões e os posicionamos para proteger a fronteira norte. E estamos preparados para todos os cenários, tanto para defesa quanto para ataque. Todas as opções estão em cima da mesa. Estamos avaliando a situação. Agora conversaremos com o nosso convidado sobre a expansão da campanha militar de Israel no Oriente Médio. Jornalistas de Israel estão se juntando a nós. Leonide Borak. Leonide, saudações. E gostaríamos de saber quais cenários Israel está considerando, como os acontecimentos podem se desenrolar e que tipo de resposta esperam também do lado do Hezbollah e do Irã, inclusive. E, na sua visão, a situação está saindo do controle? Boa tarde. Inicialmente, a avaliação de Israel era de que o Hezbollah entraria na guerra contra Israel. E, de modo geral, isso era esperado. Além disso, alguns dos primeiros foguetes que foram lançados contra Israel foram lançados em particular por uma unidade iraquiana do Hezbollah. O Hezbollah é uma organização xiita internacional de combate que é patrocinada pelo Irã. Ela possui vários departamentos, digamos assim. E enquanto a unidade libanesa permaneceu em silêncio até a noite passada, a iraquiana, como eu disse, já se destacou desde o início. Além disso, de fato, como você mencionou, como citaram hoje representantes das forças de defesa de Israel, Israel, antes mesmo de iniciar a campanha militar em conjunto com o ZEUA, convocou uma enorme quantidade de soldados do serviço obrigatório e reservistas, que estão segurando a frente norte. Estamos falando, em particular, dos funcionários do serviço de retaguarda, que devem, caso necessário, remover escombros, assim como dos integrantes do sistema de defesa antiaérea. E claro, hoje, pela primeira vez em Israel, o sistema laser de interceptação TSUR, EITAM e LEMAGEM foi utilizado em modo de combate. O sistema interceptou mísseis balísticos, tornando assim Israel o primeiro país do mundo a usar essa tecnologia para interceptação. Dizer que a situação está saindo do controle não é correto. Além disso, em Israel esperam que em breve os Houthis do Iêmen, da organização Ansarullah, também possam se juntar às operações. Em particular, hoje, em um briefing para correspondentes militares no Ministério da Defesa de Israel, foi dito que o Irã mudou de tática e agora planeja lançar salvas simultâneas de vários postos de comando, o que de fato vimos esta noite. Foram 30 mísseis lançados simultaneamente do Irã, Líbano e outros lugares. Leonide, como você vê a previsão de ampliação dos participantes da Operação Israel-Americana contra o Irã? A questão é que, de uma forma ou de outra, vários países já anunciaram sua participação. Em particular, o Reino Unido autorizou o uso da base Diego Garcia para a realização de operações militares, o que reduz pela metade a distância de voo para os aviões americanos. Pela metade. E também, possivelmente, alguns outros países da OTAN vão se juntar à operação, porque logo no início o Irã atacou uma base militar da OTAN que fica no território do Reino do Bahrein, onde estavam, entre outros, soldados franceses e italianos. E claro, não podemos esquecer que os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita não podem simplesmente aceitar um ataque aos seus territórios, aos seus cidadãos, aos seus turistas. Estamos falando, antes de tudo, do prestígio desses países. Além disso, hoje, pela primeira vez desde 2019, o Irã atacou um campo de petróleo localizado na Arábia Saudita. Por isso,
É bem possível que em breve vejamos uma operação histórica, onde Israel atua em conjunto com as forças do Reino da Arábia Saudita, assim como com os Emirados Árabes Unidos. Também é preciso lembrar que, se os Houthis realmente se envolverem no Iêmen, tanto os Emirados Árabes Unidos quanto a Arábia Saudita já realizaram operações pontuais contra os Houthis. Por isso, é bem possível que eles assumam esse flanco da ameaça. Obrigado, Leonid, por ter se juntado a nós. Quero lembrar os nossos telespectadores. O jornalista israelense Leonid Baratz falou sobre a operação de Israel no Líbano. O presidente do ZEU, Donald Trump, pediu que os militares iranianos depusessem as armas. Segundo ele, os combatentes da Guarda Revolucionária Islâmica, assim como membros do exército e da polícia, devem se render. Caso contrário, afirmou ele, eles morrerão. Trump ressaltou que a operação contra o Irã continuará até que todos os objetivos estabelecidos sejam alcançados. Os EUA já atacaram centenas de alvos, entre eles unidades da Guarda Revolucionária Islâmica, sistemas de defesa antiaérea, navios e estaleiros. O chefe da Casa Branca também informou que tem 3 candidatos para o cargo de novo líder do Irã, mas não revelou nenhum nome. Mais uma vez, faço um apelo à Guarda Revolucionária Islâmica, aos militares e à polícia iraniana. Deponham as armas e recebam imunidade total ou enfrentem a morte inevitável. Nós planejamos uma operação de 4 a 5 semanas. Isso não será difícil. Temos uma quantidade enorme de munição. Sabe, temos munição armazenada em todo o mundo, em diferentes países. Donald Trump, presidente do Zela. Enquanto isso, o Irã declara que não vai negociar com o ZEWA. Quem afirmou isso foi o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani. Ele está exercendo temporariamente as funções de líder supremo. A declaração surgiu após notícias sobre uma possível retomada das negociações com os Estados Unidos. Larijani destacou que o Irã não iniciou a agressão e está defendendo seu povo. Ele também observou que as ações dos Estados Unidos levaram a região ao caos. O governo da China pediu que todas as partes envolvidas no conflito no Oriente Médio cessem as ações militares, segundo a Reuters. As autoridades alertaram que a continuação dos ataques pode desestabilizar a região. A China expressou profunda preocupação com as consequências das recentes ações do ZEUA e de Israel contra o Irã e ressaltou a importância de respeitar soberania e a segurança dos estados do Golfo Pérsico. A China pediu o fortalecimento do diálogo entre os países. No Kuwait, na região da Embaixada Americana, uma coluna de fumaça se ergue no local, com bombeiros e ambulâncias presentes. Além disso, nesta noite, um drone atacou uma base de militares britânicos no Chipre. Não há vítimas. As autoridades do Chipre e do Reino Unido informaram que o drone causou apenas danos leves. O pessoal da base foi orientado a permanecer nos abrigos. Esse local já foi utilizado para operações militares no Iraque, Síria e Iêmen. Londres pretende envolver especialistas ucranianos na interceptação de drones iranianos na região do Golfo Pérsico. Foi o que declarou o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Segundo ele, o Reino Unido autorizou o uso de bases militares britânicas pelos Estados Unidos. Trata-se de ataques contra lançadores e depósitos de mísseis no território do Irã. O Reino Unido não participará dos ataques contra o Irã, porque acreditamos que o melhor caminho para a região e para o mundo todo é uma solução negociada, na qual o Irã concorde em abrir mão de qualquer intenção de desenvolver armas nucleares. Nossos parceiros no Golfo Pérsico nos pediram para fazer mais pela proteção deles, e é meu dever proteger a vida dos britânicos. Nós não participamos desses ataques, mas continuaremos com ações defensivas na região. Também vamos trazer especialistas da Ucrânia junto com nossos especialistas para ajudar os parceiros do Golfo Pérsico a derrubar drones iranianos. Os líderes da Alemanha, França e Reino Unido ameaçaram o Irã de se juntar à operação dos Estados Unidos e de Israel. Uma declaração conjunta foi publicada no site do governo alemão. Os chefes de Estado condenaram os ataques com mísseis de Teherã contra países do Oriente Médio. Estamos falando também de países que não participaram das ações militares.
Os líderes destacaram que os ataques ameaçam os aliados da Europa. Tanto os militares quanto a população civil da região estão sob ameaça. Os países pediram a Teherã que interrompa imediatamente os bombardeios. Caso contrário, eles estão prontos para se juntar às ações militares. Os líderes da França, Alemanha e Reino Unido estão indignados com os ataques com mísseis indiscriminados e desproporcionais do Irã contra países da região, incluindo aqueles que não participaram das operações militares iniciais dos Estados Unidos e de Israel. Tomaremos as medidas necessárias para proteger nossos interesses e os interesses de nossos aliados na região. Isso pode incluir, se necessário, o uso de medidas militares defensivas proporcionais para destruir a capacidade do Irã de lançar mísseis e drones a partir de suas fontes de lançamento. Do comunicado conjunto da França, Alemanha e Reino Unido, publicado no site do governo alemão. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.